Doutor, eu já peço para o senhor começar me corrigindo, porque eu falo, vamos lutar pelo voto auditável. Onde eu estou errando e por quê? Na verdade, Camila, não é você que está errando. Isso aí está na proposta da PEC 135, 2019, redigida pela deputada Bia Kicis. Isso faz parte da campanha publicitária da PEC. Se diz voto auditável na campanha, no marketing que a deputada fez, porque a proposta de emenda constitucional da deputada insere no artigo 14 da Constituição Federal um parágrafo, que seria o parágrafo 12º, e nesse parágrafo ela prevê a inserção do seguinte texto, não exatamente com essas palavras, mas nessa linha, que na votação serão impressos, o voto será impresso e, e será guardado sem contato manual e em momentos posteriores haverá a auditoria. Ou seja, a previsão do texto sugere que os votos impressos serviriam para se proceder uma futura eventual auditoria. Parece muito bom, assim, numa análise superficial, porque o cidadão, de fato, terá o seu voto concretizado no papel para ser examinado pelo cidadão no momento em que vota. Mas o processo eleitoral não termina nesse momento. A razão de dar concretude ao voto é justamente para que haja o exame público do voto no momento seguinte. Ao exercício privativo do voto, porque não é o voto que é secreto, porque se fosse secreto o voto não haveria apuração da eleição. O que é secreto é o exercício de votar. E a apuração que se procede depois, ela é necessariamente pública, porque é um serviço administrativo e porque o destinatário do voto é o próprio povo. O cidadão, quando vota, está se dirigindo aos demais cidadãos. E a proposta da deputada Bia Kicis, na PEC 135/2019, prevê a impressão do voto para ser guardado e, numa futura eventual auditoria, ele seria então examinado. Qual é o problema disso? E pelo fato de se prever auditoria, então ela fez a campanha do voto auditável. Esse voto seria, então, auditável, é algo que seja passível de se submeter à auditoria. E a questão está justamente aí. As pessoas, ao dizerem auditável, elas desprezam o fato de que isso é um adjetivo de algo que se submete à auditoria. E a importância está justamente em se prestar atenção no que é, de fato, a auditoria. E como se realiza uma auditoria, como se procede, quem faz, sob que condições. Acontece que numa democracia, o voto deve ser apurado publicamente. Numa democracia, a apuração do voto não pode ser secreta, porque numa democracia, o voto do cidadão é apresentado aos demais cidadãos. E logo você vai me dar a oportunidade de explicar o que é o sufrágio universal. Entendendo o que é o sufrágio universal, fica bem fácil de entender que numa democracia é imprescindível o exame público de todos os votos, o escrutínio. Escrutínio vem de escrutare, que é examinar. Então, numa democracia é imprescindível o exame público de todos os votos. E exame público, público é do povo, o exame do povo. Então, todos os votos em uma democracia devem ser examinados pelo povo no sentido de se verificar a legitimidade do voto, o seu conteúdo e o seu destinatário. E também verificar a atribuição desse voto em favor do destinatário, seja uma pauta de um plebiscito, de um referendo, ou até uma candidatura para determinada vaga. O voto, então, deve ser atribuído para esse destinatário, para esse beneficiário, e a contagem, né, a soma desses votos atribuídos também deve se submeter ao exame público, ou seja, todo o processo deve ser submetido ao exame público, porque o destinatário do voto é o próprio povo.
Existe o beneficiário, por exemplo, o candidato que recebe o voto a seu favor, mas ele é apenas beneficiário, o destinatário é o povo. Em sendo assim, é importante perceber que a auditoria não é exame público, a auditoria não é exame do povo, pela simples razão de que o cidadão não é auditor. E não adianta esse argumento falso de que a auditoria é semelhante a exame público e que o cidadão eventualmente também poderia ser entendido como auditor. Não, isso é falso. A prova disso é que o Tribunal Superior Eleitoral nunca chamou nenhum cidadão para fazer auditoria. E nem chamará. Nas eventuais auditorias, o Tribunal Superior Eleitoral não vai chamar o cidadão para fazer auditoria. A auditoria, eventualmente, será feita por um profissional contratado pelo Serviço Eleitoral e sob autorização do Alexandre de Moraes, que é quem vai administrar a eleição em 2022. E na proposta da deputada Bia Kicis, na PEC 135/2019, no texto original da proponente, consta que quem quer que seja que peça a auditoria, e quem tem legitimidade para pedir essa auditoria no texto atual da lei, são os partidos e os candidatos. Caso algum candidato ou algum partido político peça auditoria, ele deverá fundamentar o seu pedido, ele deverá provar a razão da necessidade da auditoria. Isso significa que o Alexandre de Moraes decidirá se o pedido tem fundamento, se o pedido tem razão suficiente. Isso significa que o Alexandre de Moraes eventualmente vai indeferir o pedido, pode indeferir o pedido. Mas há um outro requisito. O texto da deputada Bia Kicis prevê que, caso venha a ser autorizada a auditoria, os custos dessa auditoria ficarão na responsabilidade de quem pediu a auditoria. E qualquer técnico de TI afirma tranquilamente que a auditoria de um software é muito mais cara do que a construção de um software. O professor Amilcar Brunazzo, que é um profissional muito qualificado nessa área, tem dito isso várias vezes. Fazer a auditoria de um software é muito mais caro do que produzir, do que escrever o programa. O custo é muito significativo e pode ser impeditivo, e provavelmente será impeditivo, porque obrigaria o partido a despender de muito recurso.